Mas vamos lá, então. Hoje o subtema, né? O tema é projeção astral, né? E o subtema é como que as projeções podem afetar o físico. E quem sugeriu esse tema foi um amigo nosso aqui, o Pri, porque ele contou, né? Eu não lembro muito bem qual foi o efeito que ele sentiu, mas eu acho que ele me perguntou se era possível a gente viver alguma coisa no astral e acordar com a sensação no corpo físico daquilo que a gente viveu. E eu falei que ia depender, sim, não é comum, mas sim, pode acontecer. Então, qual é o contexto, né? Você faz uma projeção, pode ser. A projeção implica você estar lúcido, né? Mas pode ter sido um sonho lúcido que você teve e aconteceu alguma coisa e você acordou com a sensação no físico, como por exemplo você ter entrado, se envolvido numa briga, né? Lá no astral, e você acorda com dor aonde bateram em você. Você pode ter feito. E aí isso é bem comum. E até a gente tem que ter pé no chão também para entender que nem tudo é espiritual, tem muita coisa física, mas tem coisa espiritual. E aí vocês podem me perguntar como eu diferencio, eu vou falar, não sei. Pessoas que têm experiências fora do corpo sexuais, elas podem ter a sensação, podem chegar, né, lá no ver estrelinhas no corpo físico. Não é só na mente, não é só lá no corpo astral, o corpo físico tá sentindo. E pode ser um sonho simples, né? Como acontece, tem muito adolescente, principalmente, que sonha, né? Tendo relação e tal. E acaba, né? O corpo ali respondendo de forma involuntária. Mas tem vezes que teve realmente uma experiência fora do corpo e, e o corpo sentiu aquilo. E você pode acordar com aquela sensação, inclusive. Muitas pessoas podem confirmar isso que eu tô falando, que me disseram, né? Não sei, me falaram que pode acontecer. Mas né, gente, não é tão incomum, né? E então você tá dormindo e você acorda com alguma sensação depois. E muita gente comenta de sensação de, tipo, até ficar doendo, assim, o corpo. A pessoa caiu, ou então ela sentiu que ela, sei lá, levou um soco na cara. Ela fica durante dias sentindo aquele negócio no rosto, né? A dor. Tem gente que acorda com roxo na parte do corpo que machucou lá no astral. E aí vocês perguntam, Ju, é possível? É possível, tá? Não é sempre, não é. Não é a maioria das vezes, também não é. E eu falo pra vocês, para isso acontecer, tem que ter sido muito intenso. Não em sentido de força, mas em sentido do seu envolvimento com a experiência. Por isso que quando você está consciente, a probabilidade é menor disso acontecer. Porque você está consciente que o seu corpo está lá dormindo, seu corpo físico está dormindo e que você está ali em corpo astral. Então você não está misturando as coisas, né? Você está consciente. Agora, quando você está inconsciente, para você aquilo é real. Então você pode realmente se envolver muito naquela situação ao ponto de você levar isso para o físico. A simbiose do corpo astral com o corpo físico é muito complexa. E é muito mais. E tudo que a gente faz no astral, com o nosso corpo astral, acaba refletindo de alguma forma no físico. Às vezes é só num sentido mental, e às vezes vai no físico mesmo, né? E de novo, a depender da intensidade daquilo, quão intenso foi para você aquilo. Às vezes você encontra uma pessoa que é seu maior inimigo, assim, de séculos, né? Isso acontece muito, gente. A gente, tipo, não é todo mundo, tá? Graças a Deus não é todo mundo. Mas tem pessoas que têm inimigos aí seculares. E vira e mexe, descasa o timing de um tá encarnado e o outro não está, o outro tá lá no astral. E aí o que acontece, né? Aquele que tá no astral fica pesando no outro a vida toda. Enquanto o outro dá brecha, quando o outro dá brecha, ele vai e assedia. Os tais obsessores espirituais complexos, né? Eu já falei sobre diversos tipos de obsessão espiritual e tem a obsessão complexa, que é aquela muito difícil de se resolver porque envolve questões kármicas, né? Então não é simplesmente um banho que você faz
uma limpeza energética na sua casa que vai afastar aquele espírito. Nem mesmo um tratamento de anos no centro espírita muitas vezes não dá jeito. E um dos exemplos mais conhecidos desse tipo de obsessão é o obsessor que acompanhava o médium Divaldo Franco. Divaldo Franco tinha um obsessor desde que ele era criança até ele tá quase, tipo, já iniciando na velhice, aquele cara tava lá perseguindo ele. Ele já era um médium conhecido, já tinha feito psicografias várias, já tinha a Mansão do Caminho, que é aquela. Hoje já é praticamente uma cidade, assim, né? Um bairro, pelo menos, que ele tem, que é de caridade, né? Que ele mantém. Que ele adota, né? Muitas crianças. é, e ali ficam as crianças, ele tem várias ações de caridade. Ele já tinha tudo isso, tipo, já era uma pessoa fazendo bem há muitos anos. E mesmo assim, gente, tá travando? Tia Leo, acho que é só você, mas se tiver todo mundo me avisa. Minha internet aparentemente tá boa, apesar de estar chovendo aqui. A Sabrina falou que não. Gabs também, Yasmin também. Então é seu, Tia Leo. Então vamos lá. É, Então, ele tinha esse obsessor, ele já era uma pessoa, tipo, sempre foi. Divaldo nunca teve um momento ali de queda na vida dele onde ele fez o mal. Tem lá as opiniões políticas dele depois que ele já tava velho, mas a vida dele foi de muita caridade. Então, como que ele tinha um obsessor que enchia o saco dele, não deixava ele em paz? Porque eram coisas passadas. Ele conta, não lembro se foi no filme ou se ele contou depois em algum momento, mas ele conta qual era o envolvimento dele nessa situação. E foi sério, foi muito sério. Só para vocês terem uma ideia, ele induziu esse espírito a se desviver. Não sei se eles eram padres, se eles eram bispos, era alguma coisa da igreja. Então, assim, né? Ele mesmo, por isso que eu falo pra vocês, a gente faz coisas ali contra outras pessoas, se aquela pessoa não te perdoar, ó, tá lascado, porque a pessoa, você deu passe livre ali pra pessoa te acompanhar até quando ela quiser. Até quando ela quiser. Você vai ter que em algum momento convencer essa pessoa de que você mudou, de que você se arrepende, porque enquanto ela não perdoar, existe o laço energético. Então não faça o mal, gente, mesmo que você deteste a pessoa. Justamente isso, pra você detestar, você não quer essa pessoa no teu pé, né? Mas aí eu já entrei aqui em outro campo. Mas então, às vezes a pessoa tem esse obsessor e ela não sabe conscientemente. O Divaldo sabia porque ele era um médium muito forte, né, evidente. Mas não é todo mundo que é assim, né? A maioria não é assim. Só que quando você sai do seu corpo, né, mesmo inconsciente, aquele ser tá lá no pé da tua cama te esperando. E ali o pau tora, né? O pau quebra. É um batendo no outro, é um acusando o outro, aí aparece com uma arma astral, tira do outro, aí arranca o braço do outro, aí não sei o quê. E o seu inconsciente, ele tá tão. O seu inconsciente sabe da existência daquele ser. Só que quando você volta pro corpo, você não lembra, né? Quando você acorda. Só que seu inconsciente, ele é liberto, né? Quando você sai do corpo, o inconsciente vem pra superfície. E aí o que acontece? Ele tá com ódio, porque ele sabe que enquanto. Ele que eu digo somos nós, né? Nós sabemos que enquanto a gente tá lá no nosso corpo físico, né, sem essa parcela de conhecimento do astral, ele pinta e borda. Então a gente sabe que todas as mazelas, quase todas, que acontecem na nossa vida, tem dedo desse fulano. Então a gente tá com sangue nos olhos. Sai do corpo, é paulada, é pancadaria. E o outro também bate, e é aquela coisa horrorosa. E esse ódio, né? Por que eu tô falando isso? Porque a pessoa tá com ódio tão grande, ela quer realmente se vingar, ela quer fazer mal, que o que ela passar ali na mão daquele cara vai provavelmente, né? Provavelmente não, mas é uma possibilidade dela imprimir aquilo ao corpo físico. Porque a emoção envolvida na situação era muito grande. Da mesma forma como eu falei, uma pessoa que tem uma experiência ali sexual. Às vezes a emoção é muito grande, ela acorda toda arrebentada. Ela acorda com a sensação da situação que ela viveu. Então tem essa situação, a emoção. Você sempre tem que colocar na cabeça a emoção, quanto mais forte for lá, mais você acaba imprimindo isso no físico, tá bom? Aí eu queria contar pra vocês aqui uma. Essa live vai ser mais curtinha, tá? Queria contar minha experiência pra vocês aqui, né? Eu tenho algumas.
com isso. A mais recente foi faz pouco tempo, foi no finalzinho do ano passado. Eu tava inconsciente no astral, né? Tava tendo um sonho lúcido. Então eu lembrei quando eu acordei, mas lá eu não tava consciente. E eu tava num lugar que parecia tipo uma floresta e tava muito frio lá. E aí eu tava querendo sair dali, sabe? Eu sabia que ali era um lugar perigoso e tal. E de repente me deu um clique que eu tava sendo perseguida. Tipo, eu tava ali meio aleatória com medo, mas do nada me deu um clique que eu tava sendo perseguida. Aí eu comecei a correr. E aí eu ouvi os galopes de cavalo. Então eles estavam em cima de cavalos, né? E tava mesmo que depois eu vi. E eu correndo. Aí eu fui lá e abri consciência. E eu falando, meu Deus, eu preciso. Eu não vou ser mais rápida que um cavalo, né? E aí eu pensando, mas eu posso voar. Aí eu pegando impulso, nada. Não conseguia voar, não. Era um lugar denso, né? Mas eu falei assim, pô, tá bom, não consigo voar, mas eu consigo pular. E aí eu pensei, vou pular e vou ficar no topo dessa árvore, de uma das árvores. E eu dava um pulo, um pulão, assim. Ficava bem quietinho em cima da árvore. E eu vi eles passando, né? Com um cavalo, passou. Aí eu esperei um pouquinho, aí eu desci da árvore e fui correndo do lado contrário. Quando eu corri do lado contrário, tipo, voltando, né? Porque eles estavam indo pra lá, então eu voltei. Quando eu voltei, tinha um cachorro preto. E esse cachorro, eu conseguia falar com ele, ou seja, não era um cachorro, era um espírito que tava com aquela forma de cachorro. E eu sabia quem era, é muito louco, a energia, gente, é muito louca. Eu sabia quem era e era a pessoa que eu mais queria fugir, era o tal do fulano lá, tava na forma do cachorro. Era um cachorrão assim, preto. E aí eu falava assim, caramba, pensava, caramba, né? Nessa hora eu tive uma pequena abertura de lucidez, assim. E aí eu respirava fundo e falava assim, você não pode fazer mal a mim, eu tô encarnada, né? Eu falava assim, eu tô viva. Aí ele falou assim, aí que você pensa? Eu falei assim, você nem sabe onde eu moro. Aí ele falou assim, mas eu vou descobrir. Então ele não sabia. Ele não fazia mal pra mim enquanto eu tô aqui, porque eu falava isso, você nem sabe onde eu moro. Aí ele, mas eu vou descobrir. Aí eu falava assim, se você não tem, eu 36 anos, você não descobriu, você não vai descobrir mais. E aí ele vinha pra cima de mim com muito ódio. E eu tava. Eu tenho uma parte, assim, da minha personalidade que eu só manifesto no astral. Eu sou um pouco irônica na minha vida normal. Um pouquinho irônica. Só que eu sei que a ironia pode irritar muitas pessoas. Então eu falo só em tom de brincadeira. Quando eu tô brigando, eu não uso a ironia. Eu tento não usar a ironia. Porque eu sei que é um golpe baixo, assim, sabe? A pessoa tá nervosa, você vai lá e é irônica, a pessoa fica puta. Só que lá no astral eu faço isso muito, né? A gente. Lembra que eu falei pra vocês? Esses dias a gente fez uma live, né? Que alguém perguntou: minha personalidade é muito diferente, porque. Eu falei, não é diferente. Você no astral é quem você é. Só que aqui você sabe o que pega bem e o que não pega bem. Então você segura, lá não. Lá não tem essa de pega bem, não pega bem. Você é o que você é. Acabou a máscara social, não tem máscara social. Vai tudo à tona, entendeu? Lá não tem, você não tem como esconder quem você é lá. Então eu percebo que lá, quando eu quero pegar na ferida, eu sou muito irônica, sou muito sarcástica, né? A ironia, quando vai pro ápice, você vira sarcástica. Eu fico pegando na ferida, assim, sabe? Desses fulanos aí. E aí eu comecei a falar umas coisas assim, gente, assim, pesadíssimas, assim, ó. Esculhambar a pessoa, assim, que era o cachorro, né? Mas não era. Eu sei que era o cachorro, eu vi o cachorro, mas eu tava vendo certinho, assim, ó. Eu poderia falar pra você, eu posso até agora falar, mas não faz sentido falar agora. Qual que era a aparência dele como pessoa. É muito louco isso. Você consegue ver o animal, mas ao mesmo tempo você tá vendo a pessoa ali, porque eu conhecia, não sei da onde, não sei quem é, até sei, um dia eu conto a história. Mas eu, enfim, conhecia a pessoa, o ser ali, o espírito. E aí eu ficava falando, você isso, você aquilo, ficava falando bem as coisas assim. E aí ele esculhambando o cachorro, né? E ele ficava assim, que nem um cachorro, sabe, colocando os dentes pra fora, assim. Eu ficava falando, você se acha o mais inteligente, todo mundo foi pra frente, só você que tá aqui nessa lama. Você acha que você bota medo sendo um cachorro, você parece um bicho selvagem. Ficava falando um monte de coisa. E eu ficava rindo. Eu ficava falando e ficava rindo, tipo, rindo assim, bem sarcástica.
Voltou? Coloquei aqui no 5G. Vamos deixar no 5G. Bom, vou contar a parte que ele colocou os dentes pra fora e ele queria me morder. Vocês pegaram essa parte? E aí, quando ele colocou, fez... Foi quando eu falei que todo mundo avançou e só ele ficou pra trás e que ele era um cachorro, né? Eu falei, você tá achando que você tá botando medo? Você é um cachorro. As pessoas estão fazendo as coisas, estão voando, estão crescendo e você é um cachorro. E aí ele colocou os dentes pra fora, assim, colocou assim. E na hora eu pensei no corpo pra voltar. E aí eu senti ele na minha canela. Eu senti a canelas. Eu senti uma dor tão forte que um cachorro normal, eu já fui mordida por cachorro, não foi tão forte, era uma dor aguda, assim, como se fosse um negócio que tivesse um veneno, sabe? Não era dor, assim, de machucar, era uma dor aguda, como se tivesse realmente queimando. Quando eu acordei, eu só acordei com aquela dor forte na perna. E aí nossa, o que é isso? Eu ficava coçando, assim, ainda, eu fiquei coçando, como se fosse realmente um veneno, o negócio coçava. E eu não fui olhar, eu acordei, mas eu não levantei, não passei nada. Eu só dei uma coçada assim e fui dormir. De novo, virei e fui dormir. No dia seguinte, eu senti ardendo assim, negócio pegando fogo. Quando eu fui olhar, eu cocei muito e machucou. Então eu não fiquei olhando assim o formato do machucado. Eu só vi que tava muito vermelho, né? Eu falei, algum inseto picou e eu cocei e machucou, né? Tava meio com sangue até assim. Pouco, tá? Não era igual uma mordida de cachorro, não, tá, gente? Parecia um bicho que tinha picado, eu tinha coçado muito. Então ficou ali meio, sabe, com aquelas bolinhas de sangue, sabe quando a gente coça muito? E tá bom, esqueci. Aí eu fui, isso foi numa sexta-noite, tá? Aí no sábado, fui lá pro sofá, fiquei lá mexendo no celular, aí começou a doer de novo a perna. Eu, ai, deixa eu ver isso aqui. Aí eu lembrei que ficou doendo a noite toda. Quando eu falei, deixa eu ver isso aqui, gente, a marca certinha da boca. A marca certinha da boca. Não parecia uma boca de cachorro, parecia uma mordida de pessoa. Parecia que alguém tinha dado uma mordida, assim. Só que ela parecia um pouco mais velha. Não era, de novo, não era uma mordidona, não tava saindo sangue, não tava profundo, nada disso. Mas eram os dentinhos certinhos, assim, ó. Sabe, em formato, assim, de meia-lua. Embaixo, uma lua, né? O negócio redondo. E aí, na hora que eu vi aquele formato, veio toda a lembrança da experiência. Que eu não tinha tido ainda, eu não tinha lembrado. Na hora veio todo, eu falei, não acredito, gente, eu não acredito. Eu falei, meu Deus, o cachorrão mordeu mesmo. Caramba. Enfim, foi isso. Essa daí, né? Teve uma outra também que eu também e sempre foi brigando, né? Que loucura. Agora que eu tô lembrando. A energia do ódio é muito forte, né? E não era brigando aleatoriamente, porque eu já tive várias experiências no astral que eu apanhei, que as pessoas corriam atrás de mim, puxavam meu cabelo, muito aleatório. Não acontecia nada, acordava normal. Só que quando você conhece, então realmente o que eu tô falando faz bastante sentido. Quando envolve uma emoção muito grande, você imprime aquilo pro corpo. A outra vez também foi uma pessoa gritando comigo e também, assim, me cobrando porque eu tinha, como se eu tivesse debandado de algum lugar, sabe? E esse cara, eu lembro o nome dele, eu não vou falar não, né? Porque esse negócio de nome é complicado. Dizem que se atrai e tal. E é muito difícil eu lembrar nome, tá? Nossa, tá muito, muito difícil. Eu não lembro o nome de ninguém. Dessa pessoa eu lembro o nome. Era um nome comum, tá? Um nome normal, assim. E eu lembro exatamente o nome dele. E eu ficava falando, fulano. Tipo, eu gritava assim, fulano. E também cheio de deboche. E ele, muito puto, ele babava. Ele tava com tava com tanto ódio de mim que ele ficava babando, assim, gritando, me chamando de tudo que era coisa. E eu ficava rindo. Ah, você não sei o quê. E ele também. Aí ele veio com tudo, assim, pegou meu pescoço pra me enforcar. E eu rindo, ele me enforcando, rindo na cara dele. Só que começou a doer, assim. Aí quando eu acordei com o pescoço, parecendo que eu tinha levado uma chupada, assim, ó. Tanto desse lado quanto aqui, ó. Vermelho, assim, ó. Gente, a perna, eu até fiquei pensando, será que eu não cocei muito? Mas também não faz sentido, porque ficou as marcas certinho do dente. Mas o pescoço, como que ia ficar aquela marca de dedo apertando? Não tinha como, né? Entre outras situações também, né? Não só de pancadaria, mas de outras coisas também já vim também com a lembrança. E aí eu lembrei do Chico Xavier falando
que contou uma história. E ele contou ao vivo, eu não sei se foi na Hebe ou se foi... Porque o Chico Xavier já deu entrevista pra Hebe um monte de vezes. Ele não ia na Hebe, a Hebe ia lá pra Uberaba e fazia... Ela não dava entrevista, ela fazia perguntas e gravava, assim, né? Durante os atendimentos com ele. E uma vez eu acho que foi isso. Tem no YouTube, que o momento que ele falou isso eu não tenho certeza. Mas é conhecida a história, que ele fala que uma vez ele estava no hospital e deram 2 tiros nele. E ele ficou com falta de ar e dor muito forte no peito por semanas. Ele falou, fiquei com uma dor muito forte no peito e falta de ar por semanas. Chico Xavier, gente, que tipo assim, não tinha nenhum apego ao corpo físico. Pra você ver o quanto. Só que também tem aquela coisa, né? Esses espíritos que tem uma obra muito grande, tanto aqui na Terra quanto no astral, mas na Terra é mais fácil acessá-los, eles são perseguidos, não é pelos quiumba da vida, não, tá? Não é o obsessor viciado em álcool que enchendo o saco dele, não. O obsessor é tarado que quer viciar em sexo, não. É gente grande. Então os ataques são muito mais intensos e complexos, envolvem muita coisa. Mas, como eu falei, no meu caso, pelo menos, eu percebo que quando envolve, e também bate com a história que eu contei do Divaldo Franco, quando envolve pessoas de outras experiências, de outras vidas aí, né? Acaba que envolve uma emoção muito grande, o envolvimento é muito intenso, porque você já viveu coisas com aquela pessoa, sejam boas ou ruins, então aquilo é muito mais intenso do que com alguém aleatório. E você acaba trazendo isso pro seu físico também, tá? E muitos de vocês perguntam aqui, eu posso, pode acontecer, outro dia eu sonhei com tal coisa, eu amanheci machucado, eu amanheci roxo. Pode acontecer e não é raro. Karina, tem possibilidade de ter um obsessor de vidas passadas e trazer nessa vida agora? Tem, como eu falei, né? É que assim, gente, obsessor, esses que ficam te acompanhando vidas e vidas, não é que ele te conheceu lá do astral, você sempre esteve encarnado, ele te conheceu lá, gostou e tá te acompanhando. Não. Geralmente, esses que te acompanham muitas vidas é porque tem uma história e teve alguma experiência juntos. Você fez algum mal pra pessoa, você tiver algum envolvimento, alguma coisa, e por isso eles estão né, esse ser aí tá te acompanhando. E se for alguém, como eu falei, né, que era obsessor do Divaldo Franco, ele chamava ele de máscara de ferro, porque ele usava uma máscara na cara. Se for um ser assim que te acompanha, que consegue te acompanhar desde a infância, você muda de casa, não sei o que, tá a tua casa, tá do teu lado, com certeza tem envolvimento kármico. Agora tem uns que te odeiam, mas você não fez nenhum mal pra ele. Ele que tá aí com, né, o ego ferido, ou então, sei lá, alguma coisa assim de... Se você deixou a turma, sabe? Aprontava junto, sabe como aprontava junto aí há não sei quantos séculos pra trás, você não quis mais, deu seguimento em... Gente, isso acontece muito. Vou contar pra vocês, acontece muito. Você tá lá aprontando todas no astral, não só no astral. Tem a turma lá que vem encarnando, só faz merda. Vai pro astral, tá lá a turminha te esperando, fica lá, continua fazendo merda. Um belo dia você se toca, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Não quero mais. Aí você fala, ai, por favor, alguém me ajuda aqui, não sei o que, tô arrependido, quero mudar de vida. Mas se eu sair daqui e ficar perambulando no astral, eles me pegam e me fazem mal, porque é igual, gente, é igual facção, você não pode sair porque você cansou dessa vida bandida. Você tem que sumir. E é o que acontece. Você precisa de proteção, sai dali, vai para um local, anda com os mentores, com os guias, tal. E aí eles falam, tá, e quer fazer o quê? Quero estudar, quero aprender, quero conhecer outros lugares, tal. Beleza, mas você tá densa, tá? Porque você aprontou todas, você não vai conseguir para a 7ª dimensão conhecer Júpiter, conhecer Vênus, e você densa desse jeito, porque você tá aí com a sua capivara, vocês conhecem esse termo? Sua capivara tá dando voltas aqui, ó, tô fazendo um pergaminho gigantesco. Então você não consegue ir pra esses locais com uma capivara dessa. O que eu faço? Você pode ficar aqui trabalhando, vai demorar um pouco mais, ou você pode voltar pro físico e tentar aí limpar um pouco da sua bagunça, tá? Eu quero encarnar então. É bom que você dá uma despistada nesses teus inimigos aí. Então, beleza, eu vou encarnar. Encarna.
E aí você fica longe dessas pessoas. Um belo dia sai aí o boato de que o fulaninho tá encarnado. Ah, é? Fulano tá encarnado, então agora que a gente vai pegar eles. E ele vai e fica te procurando. Vão ficar te caçando até te achar. Alguns não tem tanto empenho assim. Ah, deixa pra lá, vai. Não quer ficar com a gente também não quer ficar com a pessoa. Tem uns que levam pro pessoal, fica te caçando até te achar. Te acha, fica enchendo teu saco, é um obsessor. E aí fica. Aí você eleva a frequência, ele perde você de vista. Aí o teu mentor dá né, um toma que teu pai mandou. Com essa expressão. Dá um chacoalhão e fala, meu filho, aqui não, que não tem nada a ver, não tem sintonia, ela não fez nada pra você. Se ficar enchendo o saco, a gente vai ter que te tirar, né, na marra. Não, então vou sair. E sai, e fica nessa. Às vezes ele fala assim, ah, Ana falou que se cheire. O que mais tem em tratamento espiritual no centro espírita é isso. É o obsessor que fala assim, eu só tô do lado dela porque ela tem sintonia comigo. Vocês acham que ela é essa menininha aí boazinha? Você não conhece ela. Ou então você não conhece ele. Que não sei o quê. Porque eles se convêm na pessoa que foi lá séculos atrás. É aí que se eles ficarem muito enchendo o saco e a pessoa não estiver sintonizando, eles acabam sendo doutrinados, né? Os mentores pegam, deixam um tempo lá meio que, né, preso ali para pensar no cantinho da reflexão. Se estiver sintonizando, vai acabar ficar lá na casa da pessoa. Isso é muito comum. É, então fica assim, aí às vezes ele vai e também se arrepende, fala assim, não, nada a ver, também quero sair do grupo, né? Que eu tô com inveja, por isso que eu tô perseguindo. Então eu também quero encarnar. Aí ele encarna. Aí quem tava lá no grupo fica mais puto ainda, né? Pô, a pessoa saiu, ainda levou um com ela, não, vamos encher o saco dela. E assim vai indo, até todo mundo sair fora. Parece roteiro de filme, né? Mas é verdade, gente. Acredite se quiser, né? Mas tem muita psicografia do Chico que conta essas histórias assim, desses grupos e tal. E a gente vê nos trabalhos de desobsessão. Vê no trabalho de. É tudo assim. Ou tá lá encostado porque a pessoa tem um vício, o encarnado tem um vício, e o outro tá lá para poder, né, usufruir. O espírito também tem um vício, ele precisa, para poder usufruir daquela substância, ele precisa de um encarnado fazendo. Então ele fica ali. Esses são até que fáceis, tá? O problema é que um sai e o outro vem, porque tem um monte de gente com vício em, né, em tóxico, em droga, em cigarro, em álcool. Então você tira um, vem outro, tira um, vem outro. Mas não tem ninguém específico querendo te fazer mal. Agora, tem uns que você que é obsessor porque você, sei lá, trabalha num terreiro e tá ajudando muita gente. Aí ele tá ajudando muita gente? Não, vamos fazer mal. Esses são mais difíceis, mas também não tem nada pessoal. É mais pelo que você tá fazendo. Tem os kármicos, que aí, minha filha, aí só Jesus na causa. E tem esses outros que estão dodóizinhos, sabe? Então, se sentiu diretamente atingido porque você debandou. Tem vários motivos, né? Então, vocês falam que o cachorro estava com muito ódio, sim. Mas, é o que eu tô tentando explicar. Para poder afetar o seu corpo, você também estava emocionalmente envolvido. Principalmente, tá? Você estava com alguma emoção ali forte que você permitiu que o negócio fosse tão intenso que afetasse seu corpo. Nossa, ó. Sulima falou, boa noite, Jô. Acordei com queimadura de cigarro no pulso. Acordei chorando de dor. Não, então, tem uns efeitos que são, assim, surreais. Né? Queimadura de cigarro, meu Deus, né? Aí, minha querida, começa a fazer uma defumação no seu quarto, sabe? Pra ficar um ambiente mais seguro. Eu contei pra vocês que também, o que foi agora em janeiro, eu tava acordada, lendo, era de madrugada. Meu marido tinha ido dormir na minha sogra com meu filho, então eu tava em casa sozinha. E no primeiro dia, tipo, ele nunca fez isso. Foi a primeira vez que o Léo foi dormir com meu marido na minha sogra. Nunca tinha feito. Só que ele tava de férias, né? E ele não fica sozinho lá na minha sogra. Então meu marido falou, eu falei, vai lá com ele, né? E aí eles ficaram 2 dias lá. Esses 2 dias foi péssima a noite. Gente, eu sofri muito ataque. Só que, contando essa parte, eu tava acordada, tava lendo. Era tipo umas meia-noite e pouco, assim. Eu tava deitada na minha cama, mas eu tava com o abajur ligado e estava lendo. De repente eu ouvi meu nome, uma pessoa falando assim, ó, essa é a Juliana? Aí a outra falava assim, sim, é Juliana. O nome dela é Juliana? Ela, sim, é Juliana. Um diálogo dessas duas pessoas.
não senti nada de ruim. Tanto que eu peguei e falei assim, gente, ainda falei com voz alta, falei, ó, tô sozinha, eu não quero bater papo, não. Beleza, continuei lendo. Daqui a pouco, gente, me veio, abriu uma clarividência, às vezes acontece isso. Você não precisa ir lá onde tá acontecendo a coisa pra você ver. A sua visão é como se abrisse uma janela pra um lugar e você tá vendo. Eu vi aqui no meu corredor, né, meu quarto dá direto pro corredor dos outros quartos. Eu vi no corredor um negócio, um troço horrível, assim, devia ter uns 2,5 metros, assim, muito grande. E o pé direito da minha casa é alto, ele tava quase batendo no teto. E ele tava correndo, assim, no corredor, correndo e tentando entrar no quarto e não conseguia. Ficava correndo no corredor, parecia um... Gente, parecia... Não era uma pessoa, mas era assim, um humanoide, né? Tinha 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça, mas ele tinha um chifre enorme, era todo preto. E ele não tava de roupa, mas a pele dele era tão grossa que parecia uma casca, assim. Parecia que ele tava coberto de petróleo. Era muito estranho. E ele tava com muito ódio, assim, correndo no corredor, de um lado pro outro. Então, por quê? Porque meu quarto eu sempre faço coisas de proteção. Então, por mais que eles talvez consigam entrar em casa, no meu quarto, às vezes entra, tá, gente? Não tô aqui falando que meu quarto tá blindado, não. Mas ele tem uma proteção extra. E esses seres que eu ouvi falando antes, provavelmente era quem tava protegendo o quarto, porque eu senti uma coisa boa deles. Só que eles vieram justamente porque sabiam que tinha alguma coisa querendo entrar. Danilo, e nessas terapias de regressão, essas relações aparecem para resolver ou perdoar? Às vezes sim, às vezes não. Depende do que é importante. Porque assim, não é que você. Se o espírito tá te perseguindo, entenda isso, se ele tá te perseguindo, você fez mal pra ele em algum momento. Então não é você que tem que perdoar, é ele. Ele tem que te perdoar. Então a terapia de regressão às vezes pode te perturbar ainda mais. Porque você vai descobrir que você fez uma coisa horrível e você sabe que tem alguém que não perdoou e você vai fazer o quê? Você pode ficar doidona também, sabe? Então, a terapia de regressão, dificilmente, assim, eu já fiz terapia de regressão, acessei algumas experiências e nenhuma eu lembrei de espíritos que eu fiz mal e que estão por aí. Não, não. Eu lembrei de pessoas que eu convivo hoje, mas estão encarnadas. Algumas, tá? Que eu não posso ficar falando para expor as pessoas, mas algumas pessoas que eu convivo, outras que eu já convivi e não convivo mais, estiveram presentes aí em outras vidas. Luciano Lopes, boa noite. Se a pessoa é fumante, gosta de tomar umas cervejas, faz o bem, a caridade, e aí? Eu tomo umas cervejas também, um vinho, caipirinha. Faço caridade também. É isso aí, ô Luciano. Melhor fazer caridade do que não fazer nada, né? Não, ninguém espera. Tô brincando aqui, vamos falar real. Ninguém espera que a gente seja perfeito, não, gente, porque não tem ninguém perfeito. Tem gente que não bebe, não toma cerveja, não fuma, não blá, blá, mas é uma pessoa que, por baixo dos panos, fala mal de Deus e o mundo. Tá cheio de beata nas igrejas, nos templos, que não fazem nada disso, nem corta o cabelo, não se depila, transa de roupa e não sei o que, não sei o que. Mas a mulher não para de fofocar dos outros, de falar mal, de julgar o relacionamento alheio, as escolhas alheias. Assim, ninguém tá perfeito, tá? Ninguém tá perfeito. A gente não tem que ficar se sentindo culpado porque tá fazendo uma coisa ou outra. Você tem que fazer o que você sentir no seu coração. Só que o que eu falo é, não perca a oportunidade de ser útil no mundo. A gente não tá aqui a passeio. Não dá pra viver a vida só pra farra. Não dá pra, ai não, mas eu trabalho a semana toda, final de semana eu vou beber minha cerveja e vou sair com os amigos e vou não sei o quê. Tá bom, mas concorda que você tá vivendo só pra você? Você não tá sendo útil no mundo. Você tá sendo útil pra você. Então, não tem nada nem ninguém pra valer por você se um dia você precisar. É muito bom a gente ser grata, mas a gratidão que a gente desperta no outro é sensacional. Sensacional, gente. A energia da gratidão que a gente desperta no outro por ter feito bem de alguma forma pro outro, aquilo é Dharma, né? Então a gente fala de karma, mas tem Dharma. E o Dharma a gente recebe assim. Dharma é tipo uma moeda dobrada. É a gratidão que a gente tem do outro, porque a gente fez coisas genuínas para o outro. Às vezes a gente nem sabe que a gente fez bem, a gente nem precisa nem saber, não precisa saber.
E aí você fuma, tá? Mas você tem. Você faz muito bem pra muita gente, pra muita gente. Você tem muito crédito. Ah, tem um exemplo também que eu não dei, né? De o efeito que a gente pode ter no físico. Às vezes a gente tá voando no astral. E esse negócio de voar, gente, você pode perder a altitude, sabia? Quando você começa a racionalizar muito a ação, tipo, meu Deus, eu tô voando mesmo, coisa louca, né? Tô voando. Você começa a racionalizar demais, você pode perder a altitude. Ou se você passa em cima de alguma região muito densa, você também baixa a altitude. E aí você pode cair. Se você perder a consciência na queda, o que é muito comum acontecer, você pode ficar com muito medo, como se você estivesse caindo no corpo físico, caindo lá do meio do céu, sabe? Aí você pensa, tipo, igual, meu Deus, eu vou me esborrachar no chão, né? Eu vou cair, tipo, que eu tô caindo do avião, que eu vou me quebrar toda. E aí pode ser tão intenso essa sensação que você pode acordar quebrada, toda. Não quebrada assim, né? O braço quebrado, não. Dolorida. Você pode acordar toda dolorida, porque você teve uma queda lá no astral. Pode acontecer. É isso, meus amigos. Oração toda noite antes de dormir, tá? Do jeitinho de vocês, não precisa ser oração padrão. Se quiser fazer padrão também não tem problema. O importante é estar bem sintonizado. Oração, gente, tá? Oração ajuda muito. É tipo uma energia que você levanta, que te cobre, assim, sabe? E aí ajuda bastante ali nos assédios, tá? Para evitar os assédios. Beijos, até mais.